Assente-se no seu lugar. Essa é a primeira palavra dessa conferência, primeira ministração, e eu tenho a missão de pregar para você de barriga cheia. Então é sempre bom começar com oração, amém? Quantos têm uma expectativa em Deus de que Deus vai fazer algo novo nas nossas vidas, nesse ministério, na sua igreja local, na sua vida? Quantos querem uma revolução de Deus nas suas vidas? É isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para receber algo de Deus, para sermos renovados, algo que vai nos impulsionar para os nossos próximos passos como Ministério Luz para os Povos. E, queridos, eu tenho uma ministração para o seu coração. E o tema dessa primeira palavra é: queimem os navios. Queimem os navios. Quem sabe o que isso significa? Deixa eu ver. Alguns. Se você não sabe, você pode achar estranho a gente começar a conferência com esse tema. Mas se você não conhece a expressão queime os navios, eu quero te explicar o que essa expressão significa. Mas antes de eu te explicar, diga para o seu irmão, fala, queime os seus navios. Tá, agora eu vou te explicar o que isso significa. Em 1519, o conquistador espanhol Hernán Cortés, ele chegou no México com uma tropa, com uma esquadra. E a missão dele era conquistar um território. Ele chega ali de navio com a sua esquadra e quando ele desembarca e os seus homens descem, ele dá uma ordem. Ele diz, queime os navios. E ele fez isso para que ninguém tivesse a possibilidade de mudar de ideia ou de voltar atrás. A partir daí, essa expressão queime os navios ficou conhecida no mundo inteiro como um símbolo de determinação para seguir em frente. Sem deixar espaço para a gente voltar atrás. Sem deixar espaço para a possibilidade de recuar. Sem ter uma rota de fuga. Então, queimar os navios significa que não existe possibilidade de voltar atrás. A única opção é avançar e conquistar. Diga para o seu irmão, a única opção é avançar e conquistar. Agora, quando eu falo isso para você, você lembra de alguma história da Bíblia? Essa história faz a gente lembrar de uma história da Bíblia, não lembra? De qual episódio da Bíblia a gente lembra? Alguém que coloca fogo em alguma coisa para não ter mais como voltar atrás. Quem é, queridos? Eliseu, lógico. E é incrível porque eu preparei essa mensagem sobre esse texto de Eliseu. E quando eu cheguei aqui, eu deparei com isso, eu não tinha visto. É o texto que eu vou pregar. Se você sabe ler Nicolas, leia comigo. Dizem que só tinham duas pessoas que liam a letra do meu pai, né? Que eram o Silvinho e os anjos. O Silvinho saiu do MP, só com os anjos agora. Não vou lá comigo, aí com os anjos. Quanto mais os anjos eu comer, mais o poder e virtude recebemos. Vocês estão vendo que eu sei ler. Desenho. Eliseu impediu o dobro do poder que estava sobre Elias e recebeu. Diga hoje, o Ministério dos Meus Povos, nós pedimos o dobro da unção que foi derramada sobre o apóstolo e receberemos em nome de Jesus. Amém? Eu quero te levar para a 1 Reis capítulo 19. E aqui nós vamos ver Elias e Eliseu em um momento crucial do ministério de Deus. Esse era o momento em que o profeta Elias
precisava levantar alguém que fosse dar continuidade ao seu ministério. Alguma relação com a gente? Então, nessa mensagem de hoje, eu quero te chamar aqui para a gente analisar um pouco desse texto de Elias e Eliseu. E nós vamos começar a ler aqui exatamente nesse ponto em que Elias encontra Eliseu no campo e o chama para ser o seu sucessor. Vamos ver juntos? 1 Reis 19, dos versículos 19 ao 21. Vamos comigo? 1 Reis 19, de 19 a 21. Então, Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois. Diga 12 parelhas de bois. E conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou seu manto sobre ele. Pausa aqui um minuto. Diga assim: o manto de Elias representa o ministério de Elias. Diga, o manto de Elias representa o seu legado. Amém. Continuando aí, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse. E então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Tá. Bom, vamos falar um pouco sobre esse texto e algumas coisas aqui que são muito importantes e muito relevantes para nós. Eu quero começar focando aqui na atitude de Eliseu. Eliseu era um cara de uma atitude incrível, que nós precisamos olhar para ele. Ele era um cara muito intencional, ele sabia o que ele queria. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender com esse homem, com esse profeta. Porque se você quer buscar algo de Deus, se você realmente quer algo de Deus, se você quer construir qualquer coisa que seja relevante espiritualmente, relevante na vida, você precisa ser intencional. Você precisa querer isso de verdade. Nós não vamos construir nada que seja relevante se o nosso coração não desejar muito isso. Muito isso. Queridos, nós podemos fazer 40 conferências. Nós podemos ficar aqui 50 anos fazendo isso, mas nós não formos intencionais em construir algo juntos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Quem está comigo? Nós só vamos conquistar algo em Deus como nós decidirmos que nós vamos colocar a mão no arado para fazer alguma coisa juntos. De maneira intencional. Eliseu tinha algo que nós precisamos muito na nossa vida, que nós precisamos muito como ministério. Eu vejo um paralelo entre aquilo que nós estamos vivendo e esse homem, e a atitude desse homem de Eliseu nesse texto aqui, porque Eliseu estava pensando assim: eu quero dar continuidade a esse ministério de Elias. Custe o que custar, eu quero continuar isso. Eu vou fazer o que for preciso para eu ter essa unção. Eu quero essa unção. Quem está entendendo isso? E queridos, de todos nós aqui, eu sou o primeiro a dizer, eu preciso mais dessa atitude. Eu preciso mais dessa atitude. Quantos aqui acham que precisam um pouco mais dessa atitude? Então talvez não seja só eu. Então escute. Você precisa fazer uma análise de tudo que você está fazendo na sua vida, seja ministerial, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida ministerial, seja nos seus relacionamentos. Você tem que fazer uma análise. Você tem que olhar para tudo que você está fazendo para você aumentar a intencionalidade. Se você quer fazer algo relevante, se nós queremos fazer algo relevante nesse mundo, não podemos desperdiçar o nosso tempo com distrações. Está entendendo?
tudo na vida que vale a pena, tudo que é relevante, exige uma vontade muito forte, exige intencionalidade. E Eliseu era esse cara. Eu olho para a vida de Eliseu e eu penso, Eliseu era um colérico. Ele era aquele tipo de pessoa que fazia tudo com excelência, que estava sempre querendo ir além. Ele tinha um alto padrão de produtividade. Eliseu era esse tipo de cara. Ele não era aquele tipo de pessoa que aparecia só para constar, que fazia só por fazer. Ele não era um cara que estava ali de bobeira e de repente Elias apareceu e um milagre aconteceu. Elias não era. As coisas não aconteceram por acaso na vida de Eliseu. Antes de Elias chegar, Eliseu já tinha no seu coração um desejo de excelência, um desejo de ir além, de ser diferente, de fazer a diferença. Ele era esse cara acima da média. Diga para o seu irmão, fala, nós precisamos ser acima da média. Se você olhar para o texto, você vai ver isso na vida de Eliseu. Eliseu não estava arando a terra com 2 bois. Sabe por quê? Porque isso é o que todo mundo fazia. Arar a terra com 2 bois, não é assim? Ele estava usando 12 parelhas de bois. Isso já fala muito sobre a personalidade de Eliseu. Ele não está contente, ele não está satisfeito nem conformado com 2 bois arando a terra. Ele fala, não, bota aí para mim 12 parelhas de boi para mim. Porque eu quero ir além. Eu quero mais. Eu quero aumentar a minha produtividade. Eu sei que Deus pode fazer mais. Quem está me entendendo? Queridos, é lógico que nessa conferência nós vamos falar muito sobre dar continuidade ao legado do apóstolo. Nosso tema já diz isso. Mas se nós queremos ser a continuação dessa história, se nós queremos ser a próxima geração que vai ver coisas ainda maiores, preste atenção nesse texto, porque esse texto tem muito para nos ensinar. Vamos olhar para a vida de Eliseu e ver o que ele pode nos ensinar. Quando Elias chega e coloca a capa sobre Eliseu, Eliseu não para e fala assim, me dá uma semana para pensar. Deixa eu conversar com meu pai, com minha mãe primeiro. Deixa eu orar por que um mês eu te dou a resposta, Elias. Não, a única coisa que ele disse foi, deixa eu despedir dos meus pais, eu já estou voltando. Sabe o que isso nos diz? O que isso mostra? Isso mostra que provavelmente Elias já estava pedindo algo assim para Deus. Elias já tinha um despertamento espiritual. Isso nos diz que Eliseu já tinha algo no seu coração que estava queimando. Já havia uma expectativa no coração de Eliseu de servir a Deus. E que em algum momento isso ia acontecer na vida dele. Ele estava esperando. Havia uma expectativa. E deixa-me te perguntar, quanto de expectativa você está disposto a cultivar no seu coração sobre aquilo que Deus tem para nós a partir de agora? Você entendeu a pergunta? Quanto de expectativa você está disposto a cultivar no seu coração para cumprir o propósito de Deus a partir de agora? É você quem cultiva essa expectativa no seu coração. Quem está me entendendo, diga amém. Diga para o irmão que está do seu lado, aumente suas expectativas. Diga para outro, aumente as suas expectativas sobre aquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Quem está me entendendo agora, diga amém bem forte. Diga para o seu irmão que está do seu lado, não durma. Glória a Deus. Quando Elias passa e lança o seu manto sobre Eliseu, Eliseu entende imediatamente o que estava acontecendo. É hora de sair do conformismo. É hora de fazer alguma coisa para que o legado de Elias vá adiante. Você está entendendo? Eliseu não fica lá boitatando. Ele não fica lá, eu estava aqui arando a terra, Elias passou, jogou uma capa em mim. Que isso? O que aconteceu? Ele não vira para Elias e fala assim, o que foi, Elias? O que você está fazendo? O que você quer dizer com isso, Elias? Cara doido, a gente nem se conhece direito, Elias. Não.
Quando Elias faz isso, na mesma hora, Eliseu diz, fala assim, ele é profeta. Ele está fazendo algo para Deus. E eu vou continuar isso que ele está fazendo. Isso é legado. Eu vou continuar o que ele está fazendo. Diga, legado. Eu recebi a capa. O manto é minha responsabilidade agora. Eliseu entendeu isso na hora. Então ele diz, Elias, vou despedir dos meus pais e já volto. E é interessante que Elias também não precisou sentar com Eliseu e falar assim, Eliseu, é o seguinte, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu tenho uma proposta para você analisar, Eliseu. Agora, essa proposta tem alguns benefícios, mas também tem alguns sacrifícios. Olha, Eliseu, eu tenho um ministério para você, mas essa coisa de profeta é um pouco difícil e não dá muito dinheiro, não. Com certeza, do ponto de vista financeiro, vai ser um pouco difícil, Eliseu. Não, Elias não precisou mostrar para Eliseu o que ele precisava fazer, qual era o custo, não precisou explicar nada disso. Por quê? Porque Eliseu já cultivava no seu coração uma expectativa. E Eliseu entendeu que ele estava sendo recrutado por Deus. Está entendendo isso? Para aqui um minuto. Preste atenção no que eu vou te dizer. A morte do apóstolo é ao mesmo tempo a nossa tragédia e a nossa oportunidade. Deus acabou de fazer algo inesperado. Isso significa que há uma oportunidade aqui. Nós estamos no nosso ponto crítico. Esse é o nosso ponto de virada. Você está me ouvindo? É o manto lançado sobre nós. Você pode estar assustado, eu posso estar um pouco assustado, nós estamos um pouco assustados, mas se Deus nos chamou para dar continuidade a isso, é porque Deus quer nos levar a uma realidade que o apóstolo não poderia nos levar. Eu não consigo interpretar isso que está acontecendo de outra forma. O que Deus deu para o apóstolo nos trouxe até aqui. Mas para onde nós precisamos ir, o apóstolo não poderia nos levar. E o que quer que seja que Deus tem para nós daqui para frente, eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Se você quer, diga bem alto, eu quero. Mais forte, eu quero. Deus recolheu meu pai e ele nos deixou todo o ministério com uma pergunta. E a pergunta é, vocês vão continuar? Vocês estão prontos para responder? A única coisa que Eliseu fez foi, vou despedir dos meus pais e já volto. Eu estou pronto. E o que ele faz depois? Ele mata os seus bois, queima o seu equipamento de arar. E algo interessante que ele faz aqui. Eu não sei se você percebeu isso, mas eu vi isso. Eliseu não estava triste de deixar tudo para trás. Ele não estava triste em dar continuidade ao legado de Elias. Ele aproveita que já ia matar os bois. E já que ele tinha pensado em queimar as carroças, o que ele pensa? Vou fazer um churrasco. E ele dá uma festa de despedida para ele mesmo. Você viu isso no texto? Ele pega os bois, mata, pega a carroça, queima e faz um mega churrasco para todo mundo. E com essa atitude, Eliseu estava se comprometendo. Diga comprometimento. Ele estava se comprometendo a não voltar atrás. No coração dele não tinha outra opção. Não tinha uma rota de fuga. Não tinha navio esperando ele. Ele ia dar continuidade ao legado de Elias. Eliseu queimou o seu barco.
Mas o barco dele era um carroça. Mas entende que cada um tem o seu barco? Cada um tem um plano B. Cada um tem uma rota de fuga. E muitas vezes é isso que nos impede de andarmos juntos. Pensa nisso. São os nossos planos, as nossas rotas de fugas, os nossos planos B, que nos impedem de andarmos juntos como ministério. Quando Elias joga a capa sobre Eliseu, Eliseu entende o chamado e tira de si mesmo a opção de voltar atrás. Então ele mata os seus bois, queima o seu equipamento. A expectativa de Eliseu sobre aquilo que Deus ia fazer era tão grande, e ele tinha tanta certeza, tanta convicção de que Deus o estava chamando para dar continuidade àquele ministério, que ele destruiu as suas pontes com o passado. Ele destruiu as pontes que poderiam levá-lo de volta para a vida antiga. Quem está me entendendo, diz amém. Eu creio, do fundo do meu coração, que coisas extraordinárias vão acontecer no ministério Luz para os Povos. Eu creio no extraordinário de Deus para nós. Eu creio no extraordinário. Você consegue crer nisso junto comigo? Se você consegue crer nisso, é melhor você se preparar. Vamos nos preparar para grandes coisas, amém? Diga para alguém, prepare-se para grandes coisas. Deus lançou uma capa sobre nós. Você está entendendo? Deus está nos chamando. Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus está nos chamando para um nível mais elevado. Você está pronto? Você está entendendo isso? Quando Elias joga a capa sobre Eliseu, Eliseu sabe exatamente o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo? Você está vendo o que Deus está fazendo? Pergunta para alguém, você está vendo o que Deus está fazendo? Certamente Deus está se movendo, certamente Deus está fazendo algo. E Ele não está fazendo da maneira como a gente gostaria. Mas Ele está fazendo. E talvez, se Deus está fazendo algo de um jeito que a gente não gosta, talvez seja porque nós estávamos fazendo as coisas de uma maneira que Deus não gosta. Não estou falando de pecado, estou falando de alianças, comprometimento, mentalidade, unidade. Quem está me entendendo diz amém. Então, quando nós estamos fora do propósito, vamos dizer assim, Deus precisa agir de maneira inesperada. Ele precisa nos chacoalhar. Deus precisa destruir os nossos ninhos para nos tirar da conformidade, para nos tirar do conforto. E isso dói. Isso dói. Mas eu consigo ver a mão de Deus nos impulsionando. Eu consigo ver essa mão de Deus nos empurrando para nos mover como ministério. Você consegue ver essa mão de Deus? E a verdade é que nós estávamos muito acomodados. Não por causa do apóstolo, mas por causa da nossa falta de aliança, da nossa falta de comprometimento com aquilo que deveríamos fazer juntos. Quem está comigo diz amém. Eu sei que você tem um grande comprometimento com a sua igreja local. Eu tenho com a minha, eu creio que você tem com a sua. Mas o que nós vamos fazer
agora que Deus jogou esse manto sobre nós? O que vamos fazer agora que Deus nos deu a responsabilidade de dar continuidade a esse legado? Eliseu entendeu que ele precisava parar de fazer o que ele estava fazendo para dar continuidade ao legado de Elias. E com isso eu não quero dizer que você tem que parar a sua igreja local pelo MLP. Não, estou dizendo que nós temos que talvez parar de fazer as coisas da maneira como estamos fazendo para rever e começar a fazer as coisas juntos. Nós precisamos nos aliançar, nossos corações precisam se entrelaçar, nós precisamos ter uma aliança, nós precisamos elevar as nossas expectativas, nós precisamos olhar para frente, nós precisamos ver um próximo nível e dizer, nós vamos juntos fazer algo grande e Deus vai se mover no nosso meio. Bate mais 10 segundos de palma que meu computador se apagou. Amém, achei. Eu creio que esse é o momento da gente analisar muitas coisas e recomeçarmos muitas coisas. É um momento de aliança. É o momento de nós decidirmos partir rumo a uma nova realidade. Isso exige fé. Isso exige fé. Quando Eliseu partiu, ele nem sabia onde ele ia dormir aquela noite. E aparentemente, a família de Eliseu era uma família rica. Eliseu podia ter falado para Elias, Elias, faz o seguinte, já está tarde. Vamos ficar por aqui hoje. A gente tem roupa lavada, comida na mesa. Nós temos empregados aqui para nos servir, a gente tem tudo que a gente precisa aqui. Vamos ficar aqui um tempo, vamos conversar, vamos pensar melhor nesse projeto, Elias. Não. Eliseu entendeu que ele precisava seguir, que ele precisava parar e ele precisava ir em frente. Mesmo não sabendo onde ele dormia aquela noite. Isso exige fé. Então ele matou seus bois, fez churrasco para todo mundo e partiu atrás de Elias. Eu quero que você entenda isso. O novo de Deus exige que você se mova. Diga, o novo de Deus exige que você se mova. Nada vai acontecer na inércia. Deus nos trouxe aqui para nos dizer, queime os seus barcos. Comecem a se mover. É tempo de seguir em frente. Não há como voltar atrás. A única saída é conquistar. Quem está comigo? Então nós sabemos que Eliseu parte atrás de Elias e ele vai se tornar auxiliar de Elias. Mas agora eu quero te levar para os últimos momentos da vida de Elias. Porque nos últimos dias da vida de Elias, ele vai passar por 4 lugares. E todos esses 4 lugares carregam um significado para o povo de Israel e para nós como igreja. E creio que também para nós como ministério hoje, isso tem um significado. E está em 2 Reis capítulo 2. Eu vou ler de 1 a 6. 2 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 6. Eu vou passar bem rápido por isso aqui. E eu quero te mostrar algumas coisas importantes aqui. Vamos comigo? Tá, abriu aí? 2 Reis 2, de 1 a 6. Quando o Senhor levou Elias aos céus em um redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Diga, primeiro lugar. Gilgal. Tá. Então Elias disse a Eliseu, para aqui por um momento. Você vai começar a perceber um padrão aqui. A partir desse momento, parece que Elias está testando Eliseu. Testando Eliseu para ver se ele realmente ia até o fim. Elias começa sempre a dizer para Eliseu ficar para trás. E aqui Elias vai dizer isso pela primeira vez. Olha, Eliseu, eu vou, você fica. Vou te mostrar.
Continua lendo. Agora que é Elias falando. Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei ir só. Então, desceram a Betel. Versículo 3. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu, e Betel é o segundo lugar. Diga, Betel é o segundo lugar. E os discípulos dos profetas perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas nem falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, de novo, pois o Senhor me enviou a Jericó. Jericó é o terceiro lugar. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Então você vai ver aqui que, por mais uma vez, Elias diz para Eliseu ficar para trás. E Eliseu sempre está recusando. Então eles vão para Jericó. Verso 5. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas nem falem nisso. E aqui acontece uma coisa interessante, logo depois disso aqui. Primeiro, os discípulos dos profetas começam a falar a mesma coisa para Eliseu. E Eliseu dá a mesma resposta: nem fala nisso. Em nenhum momento Eliseu concordou em ficar para trás. Mas há algo interessante que vai acontecer aqui, no verso 6. Preste atenção. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui. Percebeu a diferença? Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiremos juntos. Aliás, aqui ainda não foi diferente. Aqui Elias está falando para ele ficar de novo. Mas olha só, são 4 lugares. Quais são os 4 lugares? Diga: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Eles passam por esses 4 lugares. Deixa-me te explicar aqui bem rapidamente, tá? Eu não vou gastar muito tempo aqui, mas eu quero te dar aqui um significado para que você entenda e aplique isso à realidade que nós estamos hoje. Em primeiro lugar é Gilgal. E Gilgal é o lugar onde Josué atravessa o Jordão com o povo de Israel, rumo à terra prometida. É ali que eles atravessam, eles estavam no Gilgal. Agora entenda que quando eles atravessam o Jordão, isso significa que Israel não tinha mais um comprometimento com a vida antiga. Isso fala de avançar sem ficar preso no passado. Isso é importante. Mas há algo mais importante aqui para nós. Porque Gilgal é um lugar de aliança. Aliança para conquistar. Diga: Gilgal é um lugar de aliança para conquistar. Por que eu estou te falando isso? Porque assim que eles cruzam o Jordão, Deus ordena que todos os homens sejam circuncidados. E a circuncisão era a aliança que o povo fazia com Deus. Eles não estavam circuncidando durante o tempo do deserto. Então Gilgal fala de nós renovarmos a aliança para um tempo de conquista. Entendeu? O segundo lugar é Betel. E a primeira menção de Betel na Bíblia é Gênesis 28, quando Jacó deita a cabeça numa pedra, ele adormece e ele tem aquele sonho onde ele vê anjos subindo e descendo. Você se lembra disso? Certo? Ele fala: aqui é uma porta dos céus. E quando ele acorda, ele diz: esse lugar vai se chamar Betel. E Betel significa casa de Deus. Casa de Deus. É uma porta de Deus, é uma porta dos céus na terra. E o que é a casa de Deus? Diga: a igreja. Tá. E o que é o ministério? Luz para os povos.
é um ajuntamento de igrejas. E o que eu quero te dizer aqui, se Betel é uma porta dos céus, o ministério é um centro de treinamento para a sua igreja. Entendeu isso? É assim que nós temos que ver o ministério. Nós precisamos começar a pensar, começar a orar, pensar e saber como nós vamos agir juntos para contribuir para o avanço do reino de Deus dentro do ministério. Amém? Vamos passar para o terceiro lugar, Jericó. Jericó é um lugar bem conhecido por nós. Josué capítulo 5, Jesus vai aparecer para Josué como um guerreiro. Certo? E o que isso significa? É hora de conquista. É hora de guerra. Betel é igreja. Jericó é missão, é conquista. Só que Betel sem Jericó é clube social. Bolacha? Não, clube mesmo. Igreja sem visão de conquista, igreja sem missão, é só um clube social. Certo? Mas Deus está nos dizendo hoje, vai, conquiste a sua Jericó. A vitória sobre Jericó veio de uma forma incrível, você conhece a história. Vem a partir de uma direção clara de Deus. E aqui é um ponto importante para nós, porque nós estamos nesse ponto. E eu creio que nós vamos conquistar a partir de uma direção clara de Deus para nós andarmos. Nós vamos andar segundo uma direção do Espírito Santo para as nossas vidas. Então precisamos orar muito, conversar muito, meditar, jejuar muito, quem diz amém? O quarto lugar é Jordão. Quando nós pensamos em Jordão, tem dois momentos muito importantes no Jordão. Primeiro nós falamos dele, que é Josué cruzando o Jordão com a arca, com o povo. Mas nós também nos lembramos do batismo de Jesus, certo? E o batismo de Jesus foi quando ele recebeu o poder do Espírito Santo. E foi a partir desse momento que Jesus começa o seu ministério. E eu quero declarar em nome de Jesus, chegou o momento de nós nos revestirmos desse poder do Espírito Santo, para que o ministério Luz para os Povos faça a diferença no mundo. Voltando aqui um pouquinho na história, eu quero te mostrar que quando eles chegaram no Jordão agora, algo diferente aconteceu. Porque primeiro, Elias diz, fica aqui em Gilgal. Depois Elias diz, fica aqui em Betel. Depois ele diz, fica aqui em Jericó. Mas depois no Jordão ele diz, se você realmente quer isso, se você quer isso que você está me pedindo, Eliseu, você tem que estar comigo até o último momento. Senão você não vai ter. É por isso que eu disse para vocês que Elias estava testando Eliseu. Porque desde o início, Elias já sabia que para Eliseu ter aquilo que ele queria, ele precisava estar junto com ele durante todo o tempo. Então, por várias vezes, Eliseu é testado. Mas Eliseu tinha queimado as carroças. Porque ele queria muito. Muito. Ele queria muito continuar aquilo que Elias estava fazendo. Ele queria muito isso. Então, quando eles chegaram no Jordão, Elias tira a capa, toca as águas do Jordão, as águas se abrem, eles atravessam o rio seco. Depois Elias pergunta para Eliseu, o que eu posso fazer por você, Eliseu, antes de partir? Sim. E o que Eliseu fala? Faz de mim o herdeiro dessa unção. Faz de mim o herdeiro da sua unção. Me dá a sua porção dobrada. E mais uma vez, nós vamos ver aqui essa atitude de Eliseu que nós precisamos aprender. Quando Elias pergunta o que ele
o que ele queria. Ele não titubeia, ele não pede uma semana para orar, ele já sabia o que ele queria. Eu quero dar continuidade ao seu legado. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero dar continuidade a esse legado. Na hora H, Eliseu não tropeçou. Olha, eu já queimei minhas carroças, eu já matei os meus bois, eu já tomei a minha decisão, faz de mim o seu herdeiro, porque eu quero essa unção dobrada. Quem está comigo aqui? Você tem alguma dúvida? Uma das coisas que nos impedem de avançar é a dúvida. Eu não sei o que você veio pensando para essa conferência. Talvez você veio pensando, o que eu faço? Para onde eu vou? Será que eu fico? Será que eu não fico? Eu não quero só ficar, eu quero a porção dobrada. Eu vou repetir isso, eu não quero só ficar, eu quero a porção dobrada. Quantos querem a porção dobrada? Então diga bem alto, eu quero a porção dobrada. Você conhece o final da história. No final da história, nós sabemos que Eliseu estava lá, quando Elias foi tomado naquele redemoinho. E Elias jogou a capa sobre Eliseu. E ele recebeu a unção para dar continuidade no legado de Elias. Agora é interessante, eu quero te levar de volta para o texto do apóstolo. Ele está escrito aqui, ó. Eliseu pediu o dobro do poder que estava sobre Elias e recebeu. Diga, ele recebeu. Tá, mas aqui embaixo o apóstolo escreveu algo interessante. Ele escreveu assim, Eliseu imediatamente fez um teste, pois não recebeu nenhuma manifestação sobrenatural. Olha que interessante isso aqui. Ele não caiu, ele não sentiu arrepio, ele não falou em línguas. Eu não sei se você vai sentir alguma coisa, se você vai cair. Eu não sei se você vai falar em línguas ou o que vai acontecer, mas eu sei de algo. Deus nos trouxe aqui para dar essa porção dobrada para nós. Beleza? Eu quero partir aqui para o encerramento. Escute bem. O apóstolo partiu. Ele deixou para nós um legado. Agora, nós podemos passar a nossa vida inteira lamentando. Ou nós podemos dar as mãos para fazermos algo juntos. Nós podemos sentar e ficar aqui pensando como seria se ele estivesse aqui. Ou nós podemos olhar para frente com fé, com esperança, com coragem e dizer, nós vamos experimentar uma unção dobrada. Vamos fazer a melhor conferência da história no ano que vem. Vamos criar todas as estruturas que não foram criadas para dar suporte às nossas igrejas, para treinar os nossos líderes, para treinar os nossos jovens, para treinar os nossos pastores. Olha, nós podemos ficar girando, girando em círculos e pensando, duvidando, ou nós podemos queimar os nossos navios e fazer uma aliança para nós andarmos juntos, uma conquista, construirmos um ministério relevante, mais eficiente, mais participativo, mais unido. Quem está comigo? Hoje eu estou te desafiando a queimar os navios. Tem gente que veio de navio para a conferência. Seu coração está sendo testado. Talvez você não tenha vindo aqui para se aliançar. Talvez alguém esteja aqui só para espiar a terra. Mas já que você desembarcou, eu estou te desafiando. Vamos queimar os navios.
e pedir a porção dobrada. Esse som significa que o tempo acabou? Eu estou falando de um compromisso com esse legado. Eu estou falando de eliminar do nosso coração toda chance de desistência. Da maneira como eu vejo esse ministério, só pode avançar se nós não tivermos um plano B, se nós não tivermos um plano de fuga. Você está entendendo isso? E você pode até pensar que eu estou pregando essa mensagem aqui só para tentar te convencer a não sair do ministério. Você pode até pensar isso porque você está exatamente certo se estiver pensando isso. Você está completamente certo. Sabe por quê? Ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém é relevante sozinho. Se você está fazendo algo sozinho, é porque não é grande e não é relevante. Para ser relevante, você precisa de alianças. Você precisa se comprometer. Comprometer-se de verdade. Comprometimento total, em todos os níveis. Pessoal, espiritual, emocional, ministerial, financeiro. Comprometimento total. Se nós queremos levar adiante esse legado, continuar esse ministério, hoje, diga hoje, se nós queremos assumir a responsabilidade de assumir esse legado, hoje nós temos que queimar os nossos navios. Destruir planos de fuga. Crer na porção dobrada de Deus sobre nós. E seguir em frente. Porque Deus tem coisas extraordinárias para nós. Eu já decidi que é isso que eu vou fazer. Eu já queimei meus navios. E você? Comprometimento. Eu sei que Deus vai usar esse momento difícil que nós estamos passando para nos impulsionar, para nos levar para um novo patamar como ministério. Você consegue ver isso? Você está enxergando isso? Eu quero que essa palavra seja como a visão que Deus deu a Abraão. Deus manda Abraão sair da tenda e olhar para o céu e ele abre a visão. Viu, Abraão? Vi. Então agora segue com fé. Eu quero que essa palavra abra a sua visão, abra o seu coração e você entenda que nós precisamos nos aliançar, queimar os nossos barcos e avançar numa conquista. E nós só podemos fazer isso juntos. Quem entendeu isso, diga amém. Eu estou em crise. Eu estou orando, eu estou buscando de Deus, eu estou explorando, estudando, eu estou pensando a respeito dos nossos próximos passos. Muitas vezes eu senti insegurança, eu senti medo, sim. Mas eu nunca duvidei que Deus tem algo maior para nós do que nós já experimentamos. Isso. Nós precisamos entender que Deus sempre vai agir de maneiras misteriosas para quebrar os nossos ninhos de conformismo, para nos tirar deste lugar de conforto, para nos impulsionar para o futuro que Ele planejou para nós, para nos impulsionar para o futuro que Ele desejou para nós. É isso que eu vejo nesse texto que estudamos hoje. Quando Elias passa e joga seu manto sobre Eliseu, isso quebra todos os ninhos de conformidade da vida de Eliseu. Completamente. Quando isso aconteceu, a vida de Eliseu muda completamente. Radicalmente. E quando eu digo radicalmente, isso significa radicalmente. Muda em todos os aspectos. Mas Eliseu entendeu o que estava acontecendo com ele.
Eliseu entendeu o que estava acontecendo com ele. Ele entendeu que Deus estava chamando para dar continuidade ao ministério de Elias. Será que nós já entendemos o que está acontecendo? Você já entendeu o que está acontecendo? Se você não entendeu, deixe-me te explicar o que está acontecendo. Deus acabou de destruir o nosso ninho. A mamãe águia está empurrando os seus filhotes penhasco abaixo. E só tem uma forma de não se esborrachar nas pedras lá embaixo. Nós precisamos voar. Se queremos ver esse ministério decolar, se queremos ver as coisas funcionarem, precisamos queimar os nossos barcos, precisamos queimar nossas carroças, eliminar os nossos planos de fuga e nos aliançar aqui hoje. Uma aliança de coração para fazermos algo grande e relevante juntos. Diga, fazer algo grande e relevante juntos. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que eu tenho para o seu coração nessa noite. Fazer algo grande e relevante juntos. Esse é o caminho. Você pode ficar de pé?